Bom, então vamos continuar, pessoal, a partir desse ponto aqui, né, que foi, foi o ponto que a gente parou na aula passada, né? Vamos dar só uma revisada aqui bem rapidinho no que a gente viu semana passada, que a gente comentou aqui um pouquinho sobre o final da República, né, o fim da República, não foi isso? E aqui a gente comentou alguns pontos importantes e interessantes também, né? Que primeira parte, gente, aqui vamos dar só uma rápida relembrada, tá? Principalmente para os que não estavam na última aula, tá, pessoal? Pessoal que gosta de chegar atrasado aí, que não estava na última aula, já preste atenção, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente comentou, gente, foi a questão de que os generais, né, assim, vocês sabem muito bem que foi na época da República que Roma começou a crescer, né? Roma começou a ficar, né, a rainha da cocada preta, né? Começou a ficar muito muito forte, né? Crescer demais. Lembre-se que Roma era Roma, né, no caso da Itália, né, a Península Itálica, era só aquela regiãozinha, né, só aquela botinha ali. E foi na fase da República que ela começou a crescer cada vez mais, certo? Bom, lembrando disso, aí agora vamos para esse ponto aqui. Vocês devem lembrar também que, tá aqui o mapinha, gente. Dá para a gente ver aqui, ó. Né? Olha só. Tá aqui o mapinha, né? Então, como eu falei para vocês, gente, Roma era só esse pedacinho aqui, mano, né? Era só essa botinha aqui, ó. Era só isso aqui, né? E já na fase da República foi que ela começou a crescer, né? Para todas essas partes aqui verde, né? Ó, olha o tanto que ele dominou. E depois todas essas partes vermelhas, né? Então a República cresceu muito, né? A parte da região de Roma, né? E vai crescer mais ainda, viu, gente? Vai crescer mais ainda. Agora, na parte do Império, não ache que eles pararam de dominar, não, viu? Que eles não pararam, não, de dominar. Eles continuaram dominando cada vez mais, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, nós vimos aqui, como eu falei para vocês, o primeiro ponto para a gente relembrar é isso, né? No caso, devido a essas inúmeras vitórias, né, aqui, acabou que os generais acabaram ficando mais fortes, né? Acabaram ficando mais fortes e mais poderosos do que assim, mais valorizados, né? Do que os próprios senadores, né? Os patrícios. Estão lembrados, né, gente, lá dos patrícios, que estava lá no topo da pirâmide, né? Bom, então, como eu falei para vocês, gente, acabou que os generais passaram a ter mais prestígio, as pessoas começaram a obedecer mais os generais do que os senadores. Tá? E aí foi quando começou a treta, certo? Bom, vamos continuar aqui. O segundo ponto, a gente comentou que o Júlio César, né, esse senador chamado Júlio César, né, aqui, esse camarada, ele foi traído, né, pelo próprio sobrinho dele. Lembra que a gente comentou sobre isso? O próprio sobrinho dele, né? Então, ele foi assassinado em pleno Senado, né? Logo após uma reunião, o próprio sobrinho dele foi lá e assassinou ele, né? Deu uma facada nas costas dele, né? E aí ele falou aquela velha frase, né? Até tu, Brutus, meu filho, né? Bom, sabendo disso, depois que o Júlio César morreu, começou uma disputa, né, para ver olha só, os militares, né, os militares disputavam o poder, né? Então passou a ter essa disputa para ver quem ia ficar no lugar, né? E acabou, né, que o Caio Otávio, né, o Caio Otávio, né, que é esse camaradinho aqui, ó, foi ele que se tornou o primeiro imperador romano, tá? E aí nós chegamos de fato agora, né, na República, a República não, perdão, no Império Romano. E aí eu mandei vocês escreverem no caderno, não foi? Confiram aí, pessoal, por favor, confira o seu caderno. Eu pedi para vocês escreverem o significado de império. Né? A gente já tinha escrito aqui o significado de república, aliás, de reinado, né? Ou seja, no caso de monarquia, né? Monarquia, governo de um rei, certo? Ou reinado, tá? República vem de res public, ou seja, coisa do povo, coisa pública, tá? E império, eu mandei vocês escreverem aí, confiram no caderno de vocês, tá? Todo mundo tem que ter isso, tá? Império é quando uma região, é quando um governo, um reinado, né, no caso aí, quando você tem ali um governo ali que tem o objetivo de dominar outras regiões, certo? Como foi, gente, que eu mandei vocês escreverem no caderno? Só para mim poder ter uma dúvida aqui. Governo que tem Professor, se eu te disse na última aula que Peraí, calma aí, Rian. A Nívia tá falando. Fala aí, Nívia. Se eu mandar escrever governo que tem o objetivo de dominar outras regiões ou terras. Pronto, perfeito. Né? Então, um governo, né, que tem o objetivo de dominar outras regiões, outras terras.
né? E é justamente por isso, pessoal, que eu falo para vocês que muita gente diz que o Brasil era um império, né? O primeiro império, o segundo império, né? E que o Dom Pedro I aqui no Brasil era o imperador do Brasil, só que não era, viu, gente? Não era. Se você for observar bem, o Brasil não teve objetivo de dominar outras regiões. Teve até uma guerra, né? Rolou até uma treta com o Paraguai, depois rolou outra treta com o Uruguai e tudo mais, mas não era uma guerra para dominar a região deles, entendeu? Então não era um império, o Brasil era um reinado, né? Dom Pedro, ele não era imperador, ele era um rei, certo? Fala aí, Rian. Eu coloquei assim, diferente de uma monarquia, onde o rei só se importa em evoluir sua própria cidade, no império, eles procuram expandir, dominando outras terras. Gente, olha só que interessante. Tem a ver com isso que o Rian comentou. Ó, as instituições republicanas, né, como, por exemplo, o próprio Senado, né, olha só, presta atenção, tá? Lembra lá do Senado, né, onde ficavam os senadores, os políticos? Pronto, no Império é interessante isso. Permaneceu. Olha que interessante isso aí, gente. O Senado permaneceu, mas teve uma coisa, ó. Os seus poderes, ó, mas tiveram os seus poderes reduzidos. Então, na prática, gente, quem era que mandava? Quem era o dono da bocada? Né? Quem era que... Era um... Olha só, gente, aqui embaixo. Ó, o imperador tinha autoridade máxima. Entendeu, gente? Agora, quem mandava, meu irmão, na bocada, quem era o bala das galáxias aí, meu irmão, era o imperador. Tá? Quem mandava aqui na parada era o imperador. Certo? Por isso o nome império, né, gente? Então o imperador ele tem todos os poderes nas mãos. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, então dessa parte aqui o que importa para vocês é isso, tá, gente? É vocês entenderem o seguinte, que mesmo que a república tenha acabado, preste atenção, tá? Mesmo que a república tenha acabado, mas, preste atenção, o Senado, a política, os vereadores, eles não acabaram não, tá? Eles permaneceram. Só que agora, não esqueçam, os poderes deles ficavam reduzidos, então eles agora não mandavam mais em nada. Quem mandava agora era quem, gente? O imperador, tá? O rei da bocada aí era o imperador. Certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, então os principais, né, imperadores romanos, essa parte aqui não é tão importante para a gente, tá? É só para vocês terem uma ideia de quem são. Então, Caio Otávio, né, que foi o primeiro, tá aí a estátua dele, né? Então, isso aqui foi muito importante. E a gente tem uma coisa interessante. Vocês conhecem alguém que tem o nome de Augusto? Não. Sim. Eu conheço várias pessoas, que assim, já tive vários alunos com o nome de Augusto. Gente, olha só, a palavra Augusto, o nome Augusto, olha de onde foi que veio, pessoal. Agora vocês já podem falar. Olha só, para vocês conhecerem alguém com o nome de Augusto, olha só. O nome Augusto significa magnífico. Viu, gente? Ó, significa magnífico ou venerado. Então, gente, o nome Augusto significa venerado ou magnífico. Professor, Entendeu? o professor, É. o que é venerado? Alguém que venera outra pessoa, ou seja, venerado, por exemplo, imagina que eu sou venerado, por exemplo. Venerado, ou seja, significa que tem várias pessoas me idolatrando, me venerando. Entendeu? É tipo assim, ó, por exemplo, o pessoal que é fascinado por futebol, por exemplo, eles estão venerando o futebol. Uma pessoa, por exemplo, vocês que são católicos aqui na sala, que tem aquele santo que você gosta mais, significa que está o quê? Está venerando aquele santo. Tá, pessoal? Então, venerado significa isso. Significa você idolatrar alguma coisa. Certo? Deu para Gostar entender? de alguma coisa, é? Tipo, gostar de alguma coisa? Não só gostar, viu, Michel? Não só gostar. Gostar por gostar é algo mais simples. Venerar é como você tem uma paixão assim extrema por alguma coisa. Entendeu? Tô entendendo. O professor, você fica saindo muito da aula por causa da internet. Tá bom, Letícia. Eu vi lá a sua mensagem, tá? Não se preocupe, não. Viu, gente? Então, assim, agora um detalhe bem curioso, pessoal, bem interessante, é o seguinte. Nessa época, o nome Augusto não era um nome. Ó, ele era um título.
Então ele era um título de nobreza, pessoal. Então não era comum você pegar, por exemplo, e colocar o nome do filho colocar o nome do filho de Augusto. Ninguém colocava. Só quem poderia ser chamado de Augusto era o imperador. Porque era tipo um título, pessoal. Um título de nobreza. Tá? Não sei se vocês entenderam isso. Ô, professor, era só imperador ou era tipo aquelas pessoas que têm mais classe, tipo, vamos dizer, os patrícios, os Não, nobres? não. Foi o Só que eu acabei de o falar para imperador? vocês. Isso, foi o que eu acabei de falar para vocês. Ah, Só o imperador que recebia o título de Augusto, porque o nome Augusto, ele não era apenas um nome comum, entendeu? Um nome que você pode colocar no filho e tudo mais, não. Augusto era um nome, era um título. Por exemplo, dá um exemplo aqui, já ouviram falar em barão, conde, sim, visconde, né? sim. Tudo isso aí, gente, são títulos, tá? Títulos de nobreza, coronel, tá? São títulos de nobreza. Então, na época, Augusto não era o nome de uma pessoa. Então, ou seja, ninguém colocava o nome de ninguém de Augusto. Só se colocava o quê? Só o imperador que recebia o título de Augusto, certo? Ou seja, significava que ele era magnífico, né? Como está dizendo aqui, gente, ó, o significado. Magnífico, certo? Isso aqui é só uma curiosidade histórica para vocês, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Olha o próximo, Tibério, né? Acaba feio danado, né? Tá aí o Tibério. E olha que interessante, pessoal. Foi na época desse imperador romano, se liga só, foi na época desse imperador romano que aconteceu isso aqui, ó. Jesus Cristo foi crucificado. Não tem toda aquela historinha, gente, da história de Cristo, né? Que ele foi preso, né? Teve um julgamento lá junto com Barrabás, né? E Barrabás ele era um criminoso, né? Só que mesmo assim as pessoas odiavam tanto Cristo, né? Jesus, que preferiram soltar Barrabás, né? E mandar crucificar Jesus, né? E você sabe muito bem toda aquela historinha lá que ele carregou a própria cruz e tal. Então foi no governo desse carinha aqui, ó. Tá? Foi no governo desse camaradinho aqui que Jesus morreu, né? Que foi a época lá de Jesus, certo? Só isso aqui é outra curiosidade histórica para vocês, tá? Para não ficar naquela parte chata de ficar vendo só o que eles fizeram, né? Vamos lá, vamos avançar mais. Calígula, esse imperador que ele é famoso, o imperador Calígula, tá? Por que ele é famoso? Gente, olha só por que ele é famoso. Ó, ele é lembrado pelo quê? Pela sua Crueldade. crueldade e a sua insanidade. Gente, esse cabo que era cruel. Ele mandava assassinar pessoas, mandava assassinar crianças, ele mandava torturar as pessoas. Ele já chegou a tocar fogo em uma cidade inteira, né? Exatamente como Nero fez. Inclusive, teve até outro imperador que fez a mesma coisa, tá, gente? O imperador Nero, ele fez a mesma coisa também, né? Tocou fogo numa cidade. Então, esse cara aqui ele era muito perverso, sabe? Muito cruel, né? Por isso que ele foi conhecido na história, não porque ele foi bonzinho, porque ele foi um governante bom e tal, né? Mas pela sua crueldade. E outra, gente, ele não se achava um ser humano comum, não, tá? Ele não se achava, não, um ser humano comum. Olha logo no começo, na segunda linha aqui, ó. Colocou-se como monarca absoluto e exigiu que lhe prestassem honras divinas. Gente, esse cara que ele era tão doido da cabeça que ele se achava o próprio Deus. Ele se achava um Deus, sabe? Ou seja, ele se achava um Deus. Então ele queria que todo mundo prestasse honra para ele, venerasse ele. Entende? Ô, Rian, desliga o seu áudio, Rian. Toda vez eu peço pra você fazer isso, cara. Tá saindo muito barulho aqui. Tá? Deixa eu botar o áudio desligado. Viu, gente? Então, deu para entender, né, pessoal, isso aí? Então, Calígula, ele foi um imperador assim, muito famoso, porque ele se achava, né, demais, ele se achava o próprio Deus, né, um Deus poderoso que deveria ser venerado por todo mundo, né, deveria ser idolatrado por todo mundo, e, né, ó, pelo que ele ficou conhecido na história, né, por ser cruel e insano. Né? Olha que coisa louca, né, bicho, esse camarada. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Nero, olha ele aqui, gente, o que eu acabei de falar para vocês. Né? Nero, olha aí, gente, olha. Né? E outra, olha aqui, aquilo que eu acabei de falar para vocês verem que eu não estou mentindo. Ó. Acusado de incendiar Roma. Né? E outra, ele culpou os cristãos e mandou persegui-los. Né? Olha que maluco doido da cabeça. Né?
Ele culpou os cristãos, então ele tocou fogo na cidade de Roma, né, numa cidadezinha lá de Roma, tocou fogo e ele disse que era culpa dos cristãos. Né? Então o cara assim parece o outro, né? Parece até que é filho do Calígula, né? Parece até que é filho dele, acaba Ninguém doido de sabe pedra. que é pior, professor, esse ou outro. Não é isso, não é isso, a gente não sabe realmente, a gente não sabe quem é pior dos dois. É cada um pior que o outro. Jesus. Pois é. Um Vamos lá, vamos um avançar um pouquinho mais mais aqui. doido que o outro. Trajano, né? Olha que nome horroroso, né? O imperador Trajano, né? E, gente, esse aqui, ele tem uma coisa interessante. O Trajano, ele era muito inteligente, apesar de ter um nome feio, mas ele era muito inteligente, pessoal. Olha só que interessante a parte do reinado dele. Ó. Estendeu os limites do seu império, né? No caso, os limites do Império Romano, ao seu ponto máximo. Então, foi no governo desse camarada aqui, do Trajano, né? Foi no governo desse camarada desse Trajano aqui, gente, que ele conseguiu. Lembra do que eu falei para vocês daquele mapinha? Que eu falei para vocês que ele ia dominar mais regiões ainda, né? Pronto, então foi no governo dele que o Império Romano cresceu mais ainda. Se ele já era grande, meu irmão, agora foi que ele cresceu. Ele dominou praticamente a Europa inteira, a região do Oriente Médio inteiro e o norte da África todinho. Né? Então o cara foi top das galáxias, esse maluco aí. E outra, pessoal, ele, diferente dos outros, ele era um rei, assim, um imperador melhor. Por quê? Olha só essa segunda parte. Distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para circos e teatros deixaram de ser cobrados. Então, olha só, gente, que interessante. Ele mandou... isso aqui foi bom, né? Ele distribuiu trigo de graça para as pessoas, a entrada para teatro, circo e algumas coisas não era de graça para a população. Ele não estava mais cobrando. Então, você vê, gente, até agora ele foi o melhorzinho. Né? Até agora ele foi o melhor. Né? Vamos combinar. Isso, cara. Né? Até agora ele foi o melhor, né? Porque os outros, Jesus Cristo. Vamos lá, vamos para o próximo. Marco Aurélio. Né? Esse aqui também ele foi bem famoso justamente por isso aqui, gente. Ele era conhecido como o imperador filósofo. Né? Imperador filosófico, né? O imperador filósofo. Né? Então ele foi um sábio, né? Aí, então foi um cara que trabalhou muito, né? Ele era um cara muito intelectual, sabe, gente? Ele estudava muito filosofia. E vocês já sabem muito bem que os homens mais inteligentes do mundo, né? Sempre serão os filósofos, né? Aquele que estuda filosofia, gente. Quer ser inteligente, meu irmão? Estude filosofia, né? Então, olha só. Inclusive, gente, ele foi uma pessoa muito importante dentro do chamado estoicismo. Tá? Eu não falei nada para vocês sobre estoicismo porque não caiu na parte do assunto de vocês ainda. Mas o estoicismo é um ramo da filosofia, cara, é fantástico. Ensina você a lidar com a vida, com os problemas da vida, a você compreender melhor sobre a vida, você aceitar os problemas e lidar da melhor maneira possível. Né? Isso aqui é o chamado estoicismo. Né? Que, inclusive, o criador do estoicismo foi um filósofo grego chamado de Zenão. Zenão foi o cara que criou o estoicismo. Né? Então, Marco Aurélio, ele foi um camarada assim, conhecido, né, por fazer parte do estoicismo. Certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Teodósio, né? Cara, o Teodósio, gente, ele é engraçado. Se liga só nisso aqui, essa parte aqui é importante. O Teodósio, ele cometeu, assim, na minha opinião, a maior cagada de todas. Sabe por quê, gente? Imagina só, vamos pegar, vamos fazer agora uma espécie de, para vocês poderem entender qual foi a cagada que esse cara fez. Imagine que você mora numa mansão. Certo? Imaginaram aí? Todo mundo imaginou, né? Você mora numa mansão, não é uma casinha pequenininha, é uma mansão, uma casa enorme. Para essa casa enorme, você sozinho, você não consegue dar conta de cuidar dessa casa sozinho. Certo? Porque a casa é muito grande. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui, né? Casa muito grande, enorme, não dá só para você. Aí, qual foi a ideia do Teodósio? Imagine que vocês, tá? No exemplo agora que eu estou dando, imagine vocês agora. Vocês foram lá e dividiram a mansão em duas partes. Aí você pegou uma pessoa que você achava que era de confiança e deu a outra metade da tua mansão. Ou seja, você ficou só com metade e deu outra metade para outra pessoa. Agora me diga uma coisa, gente. Tu acha que essa pessoa que tu deu metade da mansão, ela vai te devolver?
Não, de jeito nenhum. Não, claro que não. Com certeza não, gente. E outra, tu acha, qual a tua opinião, tu acha que vai ter treta entre vocês dois? Sim. Sim, Claro. professor, com certeza. Agora imagina que essa pessoa que tu deu metade da tua mansão tem uma, assim, interpreta a religião de maneira diferente. Será que vai ter uma treta religiosa? Vai, né? Vai. Gente, esse exemplo da casa que eu falei para vocês é só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. O Teodósio pegou o Império Romano, né, aquele grande Império Romano enorme, né, e dividiu em duas bandas. Olha só aqui, ó. Ele pegou o grande Império Romano, né, aquele grande império, aquela região enorme, e dividiu em duas partes. Se ligou? Dividiu em duas partes. Qual era a primeira parte? Preste atenção. Império Romano do Ocidente, com a capital, no caso a capital é, ó, a capital é Roma. E do outro lado, Império. Só um minutinho. Ô, Manuel, acho que está chegando mensagem no seu celular aí. Desliga aí o seu áudio, quando está saindo aqui. Gente, olha só. E o outro era o Império Romano do Oriente, tá? Ou seja, oriental, com a sua capital em Constantinopla, a famosíssima cidade Constantinopla. E aí, gente, entenderam agora, pessoal? Então, assim, por que eu digo para vocês que foi um erro? Né? Claro que ele não sabia que seria um erro, né, na época. Obviamente que ele não fez isso, né? Se ele soubesse que a cagada que ia dar para frente, ele não tinha feito isso. Viu, gente? Então, assim, ele pegou aquele grande império romano e, dividiu em dois. Dividiu em duas partes, certo? Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, e Império Romano do Oriente, a capital era Constantinopla, certo? Eu vou mostrar aqui no mapinha para vocês não vão ficarem com dúvida. Deixa eu ver se tem algum mapinha aqui para gente, para ver se... Cadê? Tem não aqui. Deixa eu voltar aqui, lá para aquele mapinha. Cadê? Aqui. Vamos lá. Gente, olha só. Como é que ficou dividido o Império Romano? Preste atenção, tá? Eu vou tentar dividir aqui em duas bandas, certo? Duas bandinhas aqui. Olha só. De um lado, preste atenção aqui, tá, gente? Ó, de um lado ficou, ó, todo esse quadradinho aqui azul, tá? Todo esse quadradinho aqui azul é o chamado Império Romano do Ocidente. E a capital, Roma. Todo mundo entendeu, né, essa divisão aí? Império Romano do Ocidente, sim. Capital Roma. Sim. E essa outra bandinha aqui, Império Romano do Oriente, tá? E a capital ficava bem aqui, nesse quadradinho aqui, tá, gente? Apesar de não ter nenhum pontinho aqui, tá? Mas ficava ali, tá? Que era o Império Romano do... Vou até fazer aqui, ó. Ó, pronto. Eu mesmo fiz o pontinho. Pronto, gente. Então era nesse pontinho aqui, tá? Que ficava Constantinopla. Tá? Então você viu aí, gente, esse mapinha aqui está perfeito para você entender isso. De uma banda, de um lado você tem o Império Romano do Ocidente. E aí, gente, para ficar mais fácil, eu sempre costumo, quando eu estou na aula presencial, né, na sala de aula, eu sempre gosto de fazer isso, a abreviação. I, R, O, C. O que significa essa abreviação, gente? Império Romano do Ocidente. O Ocidente. Aliás, deixa eu corrigir aqui uma coisinha. Ó. E Império Romano do OC. Tá? Assim, pronto, assim fica melhor. Ó. Império Romano do Ocidente. Tá? Império Romano do Ocidente. Então, IR e o OC não tem pontinho no meio não, tá? Porque é Ocidente, tá? Império Romano do Ocidente. E do outro... Bugou o celular. Tá, daqui a pouco volta, tá? Viu, gente? E o outro aqui do outro lado, nós temos o Império Romano do R
Ou OR, tá, gente? O primeiro é OC, que é Ocidente, e o segundo é OR, que é Oriente, tá? Então tá aí para vocês, gente. Então, geralmente na sala de aula, da presencial, eu sempre uso essas abreviações para ficar mais fácil você entender, você lembrar, tá? Então nós temos aqui de um lado. Como é que é? Ele ficou com qual? O Ocidente ou o Oriente? O Teodósio? É, O Teodósio ficou com o Ocidente. né? Que é maior. Mas tem um detalhe, viu, gente? Olha só, foi até legal isso que a Letícia comentou, gente, olha só. Você tem que entender, gente, o seguinte, que a essa altura do campeonato, não importava nem tanto mais o tamanho, porque, assim, de dois lados é grande, né? O apesar do Ocidente ser um pouquinho maior, mas, gente, essa cidadezinha aqui, que eu mostrei para vocês, meu irmão, essa cidadezinha aqui, gente, de Constantinopla, ela era muito poderosa, gente. Porque, assim, como ela era uma região de muito comércio, cara, rolava muito dinheiro. E, obviamente, sabe muito bem que quem tem muito dinheiro tem muito poder. Pode comprar um exército, pode financiar um exército, né? Pode melhorar suas defesas, né? Construir muros e tal. Então, gente, na prática, por isso que eu falo para vocês que foi uma cagada. Porque, na prática, pessoal, acabou que o Império Romano do Oriente, esse ladinho aqui, o lado direito, o Oriente, acabou ficando mais poderoso do que o Ocidente. Olha a cagada. Vocês entenderam, gente, aí? Essa divisão que o Teodósio fez? De um lado, Império Romano do Ocidente. E qual é a capital? Roma. Roma. Império Romano do Oriente e a capital? Constantinopla. Tá? Constantinopla. Tudo bem até aqui, né? Então, vamos avançar novamente lá para aquela parte que a gente estava. Né? Aqui, cadê? Aqui. Isso, a gente estava aqui no Teodósio, né? Então, gente, a parte mais importante do Teodósio é essa, tá? É você entender isso, tá? A parte mais importante é essa aqui do Teodósio. Certo? Vamos lá. Gente, olha só. A gente vai parar por aqui, tá? A gente já conseguiu avançar bastante. Eu gostei da aula de hoje, porque deu para a gente avançar bastante, ver bastante coisa, né? Ver todas as diferenças aí dos imperadores, né? A característica individual de cada imperador, não é isso? Então a gente vai parar por aqui, tá? E na próxima aula, no caso amanhã, a gente vai continuar a partir desse ponto. A gente já está quase no finalzinho do assunto, já, né? A gente vai partir para a parte final do assunto, beleza? Então, da parte de conteúdo mesmo, a gente vai continuar a partir desse ponto amanhã,